Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter. Nós vamos continuar com o conceito de fundamentos do computador. Iremos aprofundar estes conceitos, já foi ensinado toda a parte básica. E o nosso objetivo nesta aula será aprofundar os conhecimentos da placa-mãe, o funcionamento desses componentes em relação à CPU. Vou fazer uma rápida revisão dos conceitos abordados nos outros vídeos. Então vamos lá, uma revisão rápida. Lembrando que o usuário interage com a central de processamento do computador através dos periféricos, que estão aqui na periferia ao redor da central de processamento. O usuário envia informação para a central de processamento através de periféricos como teclado e mouse. Então, por isso, entram com informação na central. E recebe as informações processadas ou os dados processados em periféricos de saída, como o monitor. Então, o monitor ele é um periférico de saída, como é a impressora, entre outros. Então, essa interação do usuário com o hardware e as atividades que são executadas no computador. Então, liga-se o computador para quê? Acessar a internet, ouvir uma música, editar fotos, baixar fotos, jogos, trabalho, texto, seja o que for, todas essas atividades elas são executadas por softwares específicos. Então esses programas de computador, softwares, eles permitem que sejam executados tarefas específicas. Lembrando que o processo de ligar o computador é conhecido como boot ou bootstrap. Veja bem, se você ligar o computador pressionando o botão liga, o computador ele não fica ou não é colocado à sua disposição assim que esse botão é pressionado. Você pressiona o botão e tem que esperar. Nós, mais afoitos e ansiosos para executar nossas tarefas, né? Acessar a internet, seja o que for, nós pegamos o mouse geralmente e ficamos assim, ó, mexendo, procurando o cursor do mouse para que possamos começar nossas atividades. E nada acontece, a gente tem que esperar. Alguns bips aqui na máquina são dados assim que você pressiona esse botão. Luzes aqui do teclado são acesas e apagadas, scroll lock, unlock, caps lock, geralmente liga e desliga. Né? Instruções são colocadas rapidamente aqui no monitor, claro que estão vindo todas da central de processamento, mas são apresentadas aqui, logotipo do Windows. Então tem que esperar esse processo acontecer até que você tenha o mouse sobre o seu controle e possa executar as atividades que você desejar no computador. Esse processo ele é chamado de bootstrap. Eu nunca ouvi, mas se alguém chegasse e falar alguma coisa do tipo, ou eu bootei meu computador, ou você bootou seu computador, calma que o cara, né, não está xingando a mãe de ninguém, não é isso? Ele está falando que vai ligar o computador, igual se eu falasse de reboot. Então é um termo que não é utilizado dessa forma, mas poderia ser. Significa ligar o computador ou esses procedimentos que são executados para colocar o computador em pleno funcionamento em nossas mãos. Tá ok? Processo feito principalmente pelo sistema operacional. Entre tantos disponíveis, nós utilizamos aqui para nossas videoaulas o sistema operacional Windows. Então, o Windows ele é a plataforma utilizada nestes cursos. Plataforma não é algo que te dá uma base de sustentação. A plataforma não é algo que você pode colocar o pé, não é isso? Então, da mesma forma, a plataforma utilizada no computador, seja ela Windows, Linux, OS2, seja qual for o sistema operacional, ela determina padrões para os outros programas. Se eu instalei o Windows no meu computador, significa que os outros programas que eu vou utilizar, eles devem ser compatíveis com o sistema operacional instalado, neste exemplo, Windows. Por exemplo,
Para eu acessar a internet, eu preciso de um programa instalado no meu computador, conhecido como browser. Essa aqui é a categoria de programa. Browser. Então nós temos Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, entre outros browsers que são utilizados com esse mesmo fim, acessar e navegar a internet. Não confundam esse acessar aqui com programas que muitas vezes tem que discar ou conectar à internet. Nós estamos falando da navegação mesmo, né? Como você digita www, acessa um site, faz aquela navegação que você está acostumado. Então é no sentido de navegar na internet. E esse programa tem que ser compatível com a plataforma instalada com Windows. Mesma coisa um programa para ouvir música, para digitar texto, para editar uma planilha, para fazer cálculo, editar uma imagem, fazer desenho, seja o que for, tem que ser compatível com o sistema operacional. Lembrando que esses programas eles vêm instalados em mídias como CD, num pendrive e HD, geralmente interno ou externo, e eles durante a execução eles são copiados dessas unidades de armazenamento, desses periféricos de armazenamento, e são colocados através de uma cópia lá na memória RAM do computador, que é de onde ele é executado. Tudo bem? Então o procedimento é esse. Fazendo esta revisão aqui, agora nós podemos entrar no nosso assunto principal, o objetivo dessa aula aqui, que é a nossa placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de cobre, onde permite a condução elétrica com facilidade, e onde são encaixados literalmente os componentes que permitem o computador funcionar. Entre eles está a CPU, que é o componente responsável pelo processamento de tudo que a máquina faz, é feito por esse componente, e ao redor da CPU estão os outros componentes que auxiliam este processamento. Tudo bem? Além de auxiliar, são componentes que também requisitam o processamento. Se o usuário digitar alguma coisa no teclado, essa requisição pressionada vai entrar dentro da placa-mãe e chegar até a CPU por componentes que estão aqui também. E na hora de enviar para o monitor também é feito aqui dentro. Tá bom? Então vamos nos ater aqui à CPU e memória RAM, que já foi explicado nos vídeos anteriores, e aprofundar desde já um pouco mais esses conceitos. A memória RAM é uma memória que já existe desde que a arquitetura do computador foi criada pelo von Neumann em 1945. Então já estava estabelecido que a CPU teria uma memória RAM disponível para ele usá-la para executar e processar as informações necessárias para o funcionamento do computador. Então o seu arquivo, sua foto, seu programa que estão em execução neste momento, eles estão dentro da memória RAM, tá certo? E eles fazem um caminho até a CPU e aqui dentro recebe um tratamento, recebe o processamento necessário. Então, se eu faço um cálculo, se eu uso uma calculadora, ou se eu armazeno uma foto ou visualizo um vídeo, milhares de processos são necessários, muito trabalho é necessário para que isso aconteça, e tudo é passado da memória RAM para a CPU e depois faz o caminho inverso, né? É colocado na memória RAM novamente para ser apresentado para nós. A velocidade com que essa CPU trabalha, ela é definida pelo clock da CPU. O clock de CPU, a grosso modo, é como se fosse uma batida de um bumbo, né? Tum, 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 tum. E cada batida dessa é usada por todos os componentes que estão aqui na placa-mãe, inclusive a memória RAM, para fazer qualquer tarefa, qualquer atividade. Então a comunicação que é feita na CPU, por exemplo, de CPU para memória RAM, é feita respeitando esses ciclos, essas batidas. Então o clock nada mais é do que uma quantidade de vezes que esse bumbo bate por segundo
E cada vez que ele bate é possível fazer uma atividade, uma tarefa dentro da CPU. Então, quando tem um clock, por exemplo, de 1.6 GHz, o hertz é essa batida, esses ciclos. E a CPU trabalha com milhares de ciclos por segundo. E sabe o que vem acontecendo na evolução da informática? A CPU ela evoluiu muito, ela ficou muito rápida. E os outros componentes que são utilizados para se comunicar com a CPU, principalmente aqui a memória RAM, elas evoluíram também, esses componentes evoluíram também, mas não evoluíram tanto quanto a CPU. E aí causou problemas, tanto que existe muito componente que hoje é colocado nas placas mães modernas dos computadores, que não existiam antes e que agora existem para resolver problemas de compatibilidade como este aqui. Então, o que acontece se eu tenho uma memória RAM que hoje é bem mais lenta que a CPU? Como fazer para os dois funcionar junto? Então, esse problema ele foi resolvido, existe uma tecnologia que permitiu solucionar esse problema e gerou o chamado clock interno e externo. O clock interno é a velocidade da CPU em si, a velocidade nativa da CPU, né, que trabalha aqui dentro. E o clock externo é um clock que é calculado aqui fora para que eles possam funcionar em sincronismo. Então vamos imaginar, por exemplo, que a memória RAM é 4 vezes mais lenta que a CPU. Então vou dar um exemplo assim de uma forma superficial, apenas didático para que você entenda, tá? Então a memória RAM é 4 vezes mais lenta que a CPU. Então significa o que, a grosso modo? Que essa batida do bumbo que vai sincronizando tudo, né? Cada vez que eu bater aqui, você pode fazer uma atividade. Se eu não bater, então não faça, tá? Então a regra é essa. Então, se a memória RAM é 4 vezes mais lenta, então a memória RAM vem e entrega alguma coisa para a CPU fazer. Pega alguma coisa da memória RAM e entrega aqui. A CPU vai passar por um ciclo e receber da memória RAM. Os outros três, a memória RAM não dá conta de acompanhar, né? Então, nesse ciclo, a memória RAM é atendida, no segundo ciclo não, no terceiro não, no quarto não. Apenas no quinto ciclo, a memória RAM pode novamente enviar alguma coisa. Então, aqui dentro a velocidade é 1, e aqui fora seria 4 vezes mais lenta para que a memória RAM conseguisse fazer esse contato, né? Conseguisse trabalhar em conjunto, CPU e memória RAM. Então, por isso, clock interno e clock externo. Como eu falei, tem muito componente, muitos nomes, muitas siglas. Não tem como. A gente vai ter que passar nessas siglas, você vai anotando, depois você volta a assistir o vídeo até você conseguir memorizar, vai revisando o conteúdo até ficar bem afiado, se você realmente quiser lembrar das siglas todas. Mas as memórias de hoje, é comum você ouvir assim, ó, o meu pente de memória RAM é DDR1, 2, 3, né, que significa a evolução delas. As primeiras memórias, elas eram SDR e as novas DDR. A principal característica que levou a essa mudança de tecnologia, que criou um divisor de águas, é que a cada ciclo de CPU era enviado apenas um dado ou um endereço ou um controle para a CPU, né? Era feito uma operação por vez, era lido um bloquinho de endereço por vez da RAM. A tecnologia DDR permitiu que a CPU lesse num ciclo, quer dizer, numa batida de bumbo, né? Ele bate uma vez e vamos executar alguma coisa. Então, em um ciclo, executasse ou lesse 2 endereços de memória. Tudo bem? Então, aqui você já viu, ó, não só lembrando o funcionamento da CPU e RAM, mas você viu o clock interno e externo e que já existe memória RAM com tecnologia para também aumentar a eficiência da memória e tentar se aproximar ou atenuar esse problema que existe
da CPU ser muito mais rápida do que os pentes de memória RAM. Vamos continuar? Vai anotando, hein? Vai anotando tudo que você vai ficar fera nisso aí, ó. Que agora nós vamos falar só da placa-mãe. E vamos parte por partes, e ele vai ficando mais complexo. Qualquer dúvida você dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, vai assistindo, que dá tudo certo. Então vamos junto. E também pode me mandar e-mail, hein? Se quiser me mandar e-mail, pode mandar, acesse o site jkcurso.com.br. Todas as informações de contato estão lá. Pode enviar dúvidas que eu respondo com muito prazer. Olha, a primeira coisa, existem componentes nativos da placa-mãe e outros não. Tem componentes que são só encaixados na placa-mãe. A CPU, por exemplo, e a memória RAM, elas não são nativas da placa-mãe. Ou seja, você compra uma placa-mãe e a CPU e a memória RAM, elas não vêm encaixadas. Elas são compradas separadas. Aí você tem uma gama de CPUs e pentes de memória RAM de diferentes capacidades e qualidade também, que podem ser encaixados aqui, respeitando, claro, a compatibilidade desses componentes. Mas a CPU e memória RAM não são nativas da placa, eu tenho que encaixar, vem um encaixe para a CPU e um encaixe para a RAM. Esse encaixe, ele é chamado de slot, tudo bem? Slot é exatamente isso aí, a tradução dele é fenda, encaixe, né? Então, é um encaixe, ponto, onde você consegue encaixar esses componentes. E existem outros slots na placa-mãe que visam receber placas de circuito eletrônico para instalação de periféricos, geralmente. Então, para instalar um modem fax de antigamente, que precisaria do modulador demulador para linha telefônica, para internet, era encaixado numa fenda, num slot desse, por exemplo, um slot ISA. Uma placa de vídeo, uma placa de som mais turbinada também pode ser colocada nessas fendas, nesses slots da placa-mãe. Isso aqui, ó, lembrando que tudo isso aqui é ilustrativo. Então está sendo uma preocupação mais com a didática do que ser exatamente igual os componentes aqui citados, ISA, PCI e AGP. Porque, por exemplo, a GP é um tipo de slot de uma placa de vídeo ultra rápida. Então o desenho não é nem esse aqui, mas é um slot também, muito semelhante a esse, né? Menor, fica perto aqui dessa área de CPU e RAM, né? Que ele é uma interação direta de uma placa de encaixe AGP. Então esses são alguns nomes, né, de slots conhecidos, o ISA, PCI e AGP usados para isso. Aqui cabe falar sobre esses componentes que vêm nativo ou não na placa-mãe. Então você viu que CPU você pode encaixar, RAM aqui também. Não está desenhado aqui, mas as placas-mãe vêm com alguns componentes nativos para, por exemplo, já para o som funcionar, para o seu vídeo funcionar. Então já vem instalado na placa-mãe. Você apenas espeta o cabo do vídeo ou do som, ele vai estar funcionando normalmente. Esses componentes que vêm na placa-mãe, já instalado dentro dela, são componentes on-board. Uma placa de som on-board significa que ela já veio nativa na placa-mãe. Uma placa de som off-board significa que foi encaixada num slot na placa-mãe. Ok? Uma placa de vídeo on-board, ela está nativa na placa-mãe em chips, né? E uma placa off-board, ela foi encaixada em um slot na placa-mãe. Até aqui tudo bem, né? Agora nós vamos pensando juntos. Se esses componentes, como memória RAM e esses periféricos que são encaixados aqui, eles precisam se comunicar com a CPU para que a CPU faça processamento, e pode ver que há um encaixe, né? Há pontinhos, ó, que são encaixes, são contatos elétricos. Como que é feita a comunicação daqui para cá, daqui para cá? Não é isso? É feito através de barramento. Barramento nada mais é
do que as linhas que permitem a comunicação ou a passagem de sinais elétricos de um ponto até o outro. De um ponto até o outro. Então, é comum ouvir falar assim, por exemplo, de barramento PCI, barramento AGP ou barramento ISA, entre outros. O correto seria slot ISA, slot PCI, slot AGP, porque é o nome do ponto, né, ou dos encaixes de cada placa. Mas agora, você sabendo a diferença, você não vai fazer confusão nenhuma quando alguém disser assim que se trata de um barramento ISA. Você sabe que se trata de um slot ISA e que o barramento é essa estrada que está ligando, essas linhas que estão ligando esses componentes para que eles se comuniquem com a CPU. Tudo bem? Lembra que eu falei de um slide anterior sobre a velocidade da CPU, que é colocada em clock, e que a CPU ficou muito rápida, e que aí é calculado o clock interno e o clock externo para que esses componentes se comuniquem com a CPU. Lembra disso? Então vem mais um termo para você anotar, o FSB, que é o Front Side Bus, que seria a tradução, o barramento frontal. Esse FSB, ele é usado, existem tecnologias até que estão substituindo esse termo aqui, nos computadores mais novos, mas com a mesma lógica. Esse barramento aqui, ó, nesse ponto, que é feito o cálculo de clock externo, para que haja um sincronismo, para que possa funcionar. Agora pensa comigo, tem um problema aqui, ó, tem linhas trançadas, né? Se aqui fosse ruas, rodovias e as informações, os sinais elétricos que passam aqui, endereços, controles e dados, fossem carros, nós teríamos um grande problema aqui, ó. Ó, como que faz, né, para não haver acidentes nesse ponto, ou isso aqui não ficar um caos. Nessa metáfora, eu poderia colocar, por exemplo, um guarda de trânsito aqui no meio. É o chipset, tá? O chipset, ele nada mais é do que um conjunto de componentes, como é a CPU também, um conjunto de componentes, que tem várias funções nobres no computador, mas entre elas, eles controlam este fluxo de informação, esse fluxo de comunicação entre os periféricos e a memória RAM e alguns outros componentes que não estão desenhados aqui. Então ele faz o controle. Lembrando mais uma vez que esse desenho ele é apenas para ilustrar toda essa explicação. Por quê? Porque na verdade o chipset ele fica aqui dentro, ó. O barramento passa dentro dele. Só desenhei aqui fora para não ficar tão embaralhado as informações aqui na tela. Tá? Então tomem esse cuidado aí, não confunda. Isso aqui é apenas um esquema para auxiliar o seu aprendizado. E fala-se de dois chipsets, na verdade existem dois chipsets, o chipset 1 que é o principal e o 2, o chipset que cuida das áreas menos nobres, entre aspas, do computador, que todas são importantes. Esse da ala norte, ele cuida da parte mais nobre do processamento, que está aqui, ó, que é a comunicação da CPU com a memória RAM, por exemplo. Então ele ajuda para esse funcionamento dessa área aqui, que é uma área fundamental, ou centro, ou cerne, ou a parte mais nobre do computador está aqui. Então, a ala norte. O sul é a parte mais supérflua, a parte que está entregue aos periféricos, é cuidado pelo chipset 72, que são esses barramentos PCI, ISA, que onde está encaixado placas de som, de vídeo, entre outras coisas, é controlado por esse chipset, de forma geral, para que você saiba que tem dois chipsets e que eles têm função diferente. Eles, na prática, eles são interligados, eles funcionam juntos e eles estão ligados nesses barramentos também. E eles são conhecidos como ponte norte e ponte sul, que é outro termo que você pode ouvir para definir esses componentes. O chipset 1 do norte é o North Bright, que a tradução é ponte norte.
e o chipset 2, que é o do Sul, South Bride, que seria Ponte Sul. Tá indo tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, lembrando você, volta um pouco o vídeo, assiste novamente os conceitos, não deixa passar nada sem aprender não, tá? Agora nós vamos falar da CPU. Aqui nós temos apenas um slot, não há CPU encaixada. Então nós vamos encaixar uma CPU aqui, só que aberta, né? Vamos dar uma limpada aqui na imagem, tirar essa parte de barramento para dar mais foco nessa estrutura. E essa estrutura com a unidade lógica aritmética, a unidade de controle e essa memória interna da CPU, chamada de registradores, forma a estrutura principal de processamento, ou um núcleo de processamento. Um núcleo porque existem CPUs ou processadores que contêm mais de um núcleo. Processadores, por exemplo, com 4 núcleos, teriam 4 estruturas dessa, 4 ULA, UC e registradores. Tudo bem? Agora, para entender essa estrutura aqui não é difícil não. Você tem que entender que está separado os elementos. A tomada de decisão depende de dispositivos que controlam e mandam, literalmente. Olha, agora você faz tal coisa, agora você faz tal coisa. Esse é a unidade de controle, a UC. A memória que ele usa para processar é essa aqui. Então nós já falamos que tudo é processado na RAM. Na verdade, agora você sabe que não é bem assim. As informações ficam na RAM, mas para serem processadas é utilizado a memória interna da CPU, chamado de registradores. E o que faz literalmente a operação, o cálculo, a comparação e tudo mais, o processamento em si, é a unidade lógica e a aritmética, ou conhecida com a abreviação de ULA. Tudo bem? Os processadores mais antigos, eles faziam as comparações para dois números, sabe qual que é maior, qual que é menor, se é igual, entre outras operações lógicas, e a subtração e adição. É isso mesmo. Toda essa maravilha que faz o computador é baseado em um processador que sabe fazer poucas coisas, mas é a base de tudo. Agora nós vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar a calculadora do meu computador, só para ilustrar para você melhor essa conversa toda, tá? Então aqui eu tenho o que? Um software. Eu vou ignorar a parte do mouse, que ele está interagindo também aqui com o processador. O meu cursor, o mouse, os cliques de mouse estão interagindo, claro, né? Chega aqui. Então vou ignorar essa parte, nós vamos nos concentrar só no funcionamento do software. O programa que permite executar as funções de uma calculadora. Se eu coloco o número 100 aqui, mais número 200, por exemplo, esse número 100, esse número 200 e o sinal de mais, que é a operação que eu quero fazer, elas estão armazenadas aqui na memória RAM, como esse programa também está. O 100, o 200 e o sinal de mais, aqui dentro. Quando eu aperto o sinal de igual, é feito o processamento. A soma desse 100 mais 200 é feito lá pela ULA. Então, quando eu aperto o sinal de igual, e ele já me dá o resultado, que o computador é muito rápido, esse número 100 e 200 e o sinal de mais é enviado para a unidade de controle. A unidade de controle, ela coloca o número 100 num quadradinho desse, um 200 no outro quadradinho, o sinal de mais em outro quadradinho. Esses quadradinhos são endereços de memória dos registradores. Então, cada um fica com o número mais o operador. A unidade de controle, ela manda a ULA fazer a conta, tá? Então, a ULA é mandada por esse cara aqui, pela unidade de controle. E a ULA pega os dois números mais a operação e faz a soma. E devolve o resultado dentro de outro registrador. A unidade de controle se encarrega de fazer o processo inverso para sair com o resultado daqui e armazenar o resultado na memória RAM, o número 300, e este é apresentado no monitor. Depois ele sai daqui para um periférico e chega no monitor, é apresentado aqui para a gente. Se eu for fazer 4 vezes 2, operações mais simples, né? O 4 e o 2 estão armazenados aqui e o vezes também. Quando eu apertar o sinal de igual, esses números vêm
para a unidade de controle, ele se encarrega de armazenar o número 4 em um endereço, o 2 em outro endereço e o operador de multiplicação em outro endereço. Ele informa e pede para a ULA fazer o cálculo, fazer o trabalho dela, né? A ULA pega o número 4, o número 2, mais a multiplicação e faz esse cálculo. É ela que faz. O resultado, que é 8, é colocado em um outro endereço de memória. Esse endereço de memória é recuperado pela unidade de controle, que envia para a memória RAM, que é enviado através de um periférico aqui para o monitor. E aí vem o resultado 8 para mim. Entendeu como funciona? Então, neste ponto, você já sabe sobre a estrutura de processamento do computador de uma forma mais completa. Antes a gente só falava da CPU e da RAM, sem muitos detalhes. Então, o que eu quero que você entenda agora? A computação foi evoluindo de uma determinada forma, que, por exemplo, o processamento de imagem no computador é pesado. Ocupa muito o processamento da máquina, a CPU da máquina. Então existem placas, por exemplo, placas AGP, que são placas de vídeo ultra rápida, que tem a sua própria central de processamento. Significa que a placa de circuito, que é encaixada num slot AGP, ela tem a sua própria CPU. É isso mesmo, ela tem sua própria CPU, sua própria memória RAM, seu próprio chipset, e exclusivo para o processamento de imagem. Então existem jogos de computador e programas também de edição de imagem que ocupam muito processamento da máquina e que, se o computador tiver uma placa como essa, a máquina fica mais rápida. Fica mais rápida porque tudo que for relacionado à imagem é processado com uma memória RAM, processador chipset próprio da placa, né? Pouco desse processamento é enviado para essa CPU, como chamar de CPU coletiva, onde todo mundo vem usar. Então essa estrutura CPU, chipset e RAM não tem só uma não dentro da máquina. Você pode ter dentro da placa de vídeo, por exemplo, e dentro de outros componentes do computador também. Tá bom? Estamos entendidos sobre isso aí. Agora dá para você olhar todo esse resumo da aula de hoje de uma forma mais diferente, porque aí ó, você já aprendeu tudo isso aqui. Tá ok? Aí nós voltamos para aquele diagrama que eu prometi para você no começo da aula que nós iríamos estudar. Tá aqui, foi tudo conversado, foi tudo falado para você. Qualquer dúvida, mande e-mail, acesse o site jkcursos.com.br, que lá tem todos os meus contatos. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.